E aí, galera, tudo bem com vocês? Então, galerinha, tem alguns meninos aí que não fizeram atividade. Corre, gente, faz atividade, não deixa ficar atrasada, não. Nesta aula, nós já estamos no vídeo 6. Então, vocês vão estar respondendo as atividades 11 e 12 da apostila, a última atividade, tá? Então, nesta aula, nós vamos falar sobre o juízo analítico e sintético, tá? O contexto filosófico. No tempo de Kant, a filosofia era dominada por duas correntes. Racionalista. A única fonte de conhecimento verdadeiro é a razão. Platão, Agostinho de Hipona e Descartes. Então, isso vem falando nos racionalistas, que a única fonte do conhecimento verdadeiro é a razão. Já no empirista, a única fonte do conhecimento verdadeiro é a experiência. Então, no empirista, eles alegam a experiência, certo? No racionalista, a razão. Luke Home. Então, no racionalista, a razão. No empirismo, a experiência. Tranquilo? Tipos de juízo. Os juízos racionalistas, juízos sintéticos, são puramente explicativos, sendo que o objeto não acrescenta nada ao contrário já conhecido. Então, o juízo sintético para os racionalistas, o juízo sintético, são puramente explicativos, sendo o objeto não acrescenta nada ao conteúdo já conhecido, tá? Então, ele é explicativo, o juízo sintético, ele é, né, bem explicativo e ele não acrescenta nada no conteúdo que você já conhece. Já o empirista, os juízos analíticos, o predicado acrescenta alguma coisa não expressa pelo sujeito. Então, o predicado, ele acrescenta alguma coisa não expressa pelo sujeito. Isso já é no empirismo, tá? Os tipos de juízos, né, que a gente está falando, que é o sintético e o analítico. No racionalista, a água sufoca, a pedra é pesada. Então, para os racionalistas, a água sufoca, a pedra é pesada. Já para o empirista, o juiz analítico, o corpo é extenso, o animal é vivente. Então, aqui ele quer dizer que o corpo é extenso, é grande, e o animal é um ser vivo, um ser vivente. No racionalismo, a água sufoca, porque a partir do momento que você é sufocado, você já muda, né, a sua concepção. A pedra é pesada. Então aqui ele já é um conceito que você pode o quê? Adquirir mais conhecimento, mas que não vai mudar o que você já sabe. A água sufoca, você tem certeza que a água sufoca. Você tem certeza que a pedra é pesada. Você pode procurar ali alguma coisa a mais, mas não vai mudar o sentido do seu conhecimento. Que você sabe que a pedra é pesada. É por isso que a filosofia não progrediu de modo seguro desde os gregos até Kant. Os racionalistas não podem afirmar nada de novo. Os empiristas não podem afirmar qualquer coisa de modo universal. Então, durante essa época, a filosofia ela não evoluiu nada.
até Kant. Então, até antes de Kant, ela não tinha muita evolução. Ela não evoluiu. Então, nessa época, por que não evoluiu? Porque os racionalistas, ele não podem identificar nada de novo. E os empiristas não podem afirmar qualquer coisa de modo universal. Porém, as ciências matemáticas e a física têm evoluído de um modo seguro. Mas por quê? Por quê, gente? Porque na ciência, ela tem, na visão, né, de Kant, a ciência, ela prova. A ciência, ela é matemática. E a física evoluiu, né? Com tudo isso aí, a ciência, a matemática e a física evoluiu. Por quê? Porque a ciência, ela explica isso aqui. A ciência, ela prova isso aqui. Porém, as ciências matemáticas e a física têm evoluído e de modo seguro por quê? Para que se utiliza de juízos. Então, esses juízos, eles vêm sintéticos a priori, que o conhecimento não é fruto nem só do sujeito, nem só do objeto, mas de uma síntese entre sujeito e objeto. Estão percebendo aí, galera? Porque se utiliza de quê? Dos juízos. E esses juízos, eles são sintéticos a priori. Por quê? Porque o conhecimento, ele não é sozinho, ele vem através do objeto e o sujeito. Então, com isso, os dois juntos, né, foi aonde foi desenvolvido pela ciência, matemática, física e que evoluiu bastante nessa questão aí dos juízos que nós utilizamos. O sintético do objeto. O predicado destes juízos acrescenta um conhecimento novo ao sujeito. Então, olha só. O sintético do objeto é que acrescenta o predicado, ele acrescenta algo de novo ao sujeito. A priori, do sujeito. Existem estrutura ou condições de possibilidades no sujeito, que conhece, que condiciona a este dado tipo de conhecimentos, mas garante a sua universalidade. Então, o predicado é o sintético, que é o do objeto, a priori do sujeito. E com os dois, juntando o predicado com o sujeito, né, eles garantem a universalidade do conhecimento. O conhecimento humano não é uma reprodução passiva de um objeto por parte do sujeito, mas nas construção ativa, o objeto por parte do sujeito. Então, o conhecimento humano não é uma reprodução passiva de um objeto por parte do sujeito, mas a construção ativa do objeto por parte do sujeito. Tranquilo? Mas a metafísica pode fazer uso dos juízos sintéticos a priori. A metafísica, ela já pode fazer uso desses juízos relacionados a sintéticos a priori. É necessário analisar a legitimidade da pretensão metafísica filosófica. É necessário chamar a razão ao mais grave dos seus deveres, que é o conhecimento de si mesma. É necessário formar um tribunal que sustente suas pretensões legítimas e condene as que não são de fundamento. Este tem tribunal, não pode ser o outro senão a crítica da razão pura. Crítica da razão pura, certo? Então, olha só, que isso aí é necessário desde que tenha todo esse processo para poder formar um tribunal que sustente as suas pretensões e que condene, né, o que não tem fundamento. A este tribunal, ele pode ser o outro, senão a da crítica da razão pura. Mas como?
analisando criticamente a atividade da mente humana com o objetivo de descobrir o seu funcionamento e estabelecer o valor das suas pretensões. Então, o que você vai estar fazendo? Você vai estar analisando criticamente, né, a atividade da mente humana com o objetivo de descobrir o seu funcionamento e estabelecendo os valores dessas suas pretensões. 3 são as operações da mente humana: apreensão, intuição, formação de ideias primárias; juízo, unir afirmação e separar, negando 12 conceitos; o raciocínio, encadeamento lógico de juízos. Então, vocês passam por essas 3 operações da mente humana, que é a apreensão, a intuição. A apreensão é a intuição primária, o juízo afirma a separar os 2 conceitos, e o raciocínio, né, é o encadeamento lógico desses preceitos, desses juízos. 3 são as operações da mente humana: apreensão estética transcendental, juízo analítico transcendental e o raciocínio a dialética transcendental, que isso cria a crítica da razão pura. Certinho? Estética. Sensível, sensibilidade. A apreensão humana será construída como um conhecimento sensível a partir da intuição. A única intuição possível é a sensível. Nós não podemos conhecer diretamente as coisas, mas só através dos sentidos. Então, essa apreensão humana, ela é construída do conhecimento sensível e a partir da intuição. E a única intuição possível é a sensível, que nós não podemos conhecer diretamente as coisas, mas através dos sentidos. Então, essa intuição é tipo assim, aquela que você pensa, nossa, você levanta e fala, nossa, hoje eu tô com a intuição que algo de bom vai me acontecer. E você passa o dia todo tendo essa intuição que algo de bom vai lhe acontecer. Aí, quando chega uma determinada hora do dia, você tem aí alguma notícia boa, alguma coisa boa, referente ao que você estava intuindo de você, tá? Então, é no mesmo sentido. O objetivo: estudar como são possíveis a matemática e a geometria baseada na intuição. Estudar como são possíveis a matemática e a geometria baseada na instituição. Isso aqui é um objetivo, né, que eles querem na matemática, a geometria, com a intuição. A matemática e a geometria são construídas por conhecimentos de caráter intuitivo e universal. Juízos sintéticos a priori. As formas da condição da possibilidade do conhecimento sensível, espaço externa e tempo interna. A matéria, o que do objeto interage conosco. O resultado são os fenômenos, que é a síntese dos dados sensoriais sobre a forma do espaço e do tempo. Então, esse juízo sintético a priori é a forma. A forma que é a condição da possibilidade do conhecimento sensível no espaço externo e tempo, que é interna. E já na matéria, o objeto ela interage conosco, ela interage com o conhecimento. E o resultado desses 2 fenômenos é a síntese dos dados sensoriais sobre a forma do tempo e do espaço. Certo, galerinha? Bom estudo para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição, é só vocês me chamar. E boa sorte, bom estudo, responda as atividades e até a próxima.